Pai, Filho HQs. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Luciano Américo, do canal Pai Filho HQs. Estamos iniciando mais uma live aqui e hoje temos um convidado muito top das antigas, de conversas a respeito de HQs, um cara que conhece muito sobre predadores, meu amigo Daniel Rossi, Danny Boy. Opa, Luciano, prazerzão, cara, estar aqui com você, falar sobre esse bichão que a gente ama. Legal demais, obrigado. Que bom, Dani. Dani, como começou essa sua paixão? Antes da gente começar o nosso vídeo de hoje, eu quero falar que nós estamos ao vivo aqui no Instagram e quarta-feira este vídeo irá editado para o YouTube. Então, quem perder esse vídeo hoje aqui, essa live no Instagram, poderá assistir no YouTube na quarta-feira. Beleza, vamos lá, Dani. Dani, como surgiu essa paixão e esse gosto pelos predadores? Como começou isso daí? Cara, já vou revelar logo de cara aqui que eu tenho 47 anos, aí já tô chegando no cinquentão. E quando eu tinha 13 anos, cara, em 87, foi quando saiu o filme do Predador. E engraçado, Luciano, foi que perto de casa tinha uma banca de revista num posto de gasolina que ficava na rodovia. E eu tinha 13 anos, mas fugia lá direto, né, cara? E lá tinha uma revista pôster do Predador. Não sabia o que era, o que se tratava, porque eu sabia que na época não tinha esse negócio de Marvel DC, era Schwarzenegger e Stallone. Era os Brucutu, não tinha esse negócio de quadrinhos. Né? E eu comprei porque eu já tinha a revista pôster do Conan, já tinha do Cobra, já tinha tudo lá na parede. E eu fiquei meio vidrado naquilo, a revista não dava spoiler, sabe? E eu convenci minha mãe a me levar no cinema. Falei, mãe, né, eu tinha ido uma vez quando criancinha assistir Saltimbancos, Trapalhões, minha memória é muito pouco sobre isso. E a gente foi eu, minha mãe e um amigo, que também é outro fã de Predador. E, cara, de lá pra cá, porque virou uma história, cara. Mesmo porque, eu acho que eu não comentei isso com você antes, mas assim que surgiu, que o videocassete apareceu, era VHS e Betamax. Lembra disso? Do Betamax? Você chegou a ver, não? Cheguei a ver. Esse tipo de... E meu pai comprou num consórcio, cara, porque videocassete é caro. E aí não é que a gente tinha grana, ele ficou um ano pagando. Então meus amigos, ninguém tinha, cara. No bairro, assim, basicamente eu tinha. E eu fui na locadora, adivinha qual o primeiro filme que eu peguei? Predador Então, do Arnold Schwarzenegger. Mostra pra nós aí a capa dele, do qual que era. Você mostrou pra nós. E ó. O Dani deu uma travada aí. Pera aí. Esse mesmo, Dani. Esse aqui. Esse aí. E aí, cara, os meus amigos, eu comecei a espalhar a palavra do Predador, cara. Eu chegava no amigo e falava, você conhece o Predador? O cara falava assim, não, vamos lá em casa assistir? E, cara, é engraçado, todo mundo assistiu esse filme em casa, que me conhecia na época. Às vezes eu encontro alguém na rua, assim, que é colega de infância, o cara fala, você lembra quando foi na nossa casa, assistiu o Predador? E, cara, desde 87. Foi o primeiro filme que eu vi no cinema, assim, né? Pode-se dizer. E, cara, me identifiquei logo de cara. E é uma história, né? É uma história aí com os amigos. Pô, e que filmaço né? Vamos falar a verdade, né? Então... Ô Dani, com relação a esse filme, já que a gente tá falando desse filme, antes da gente entrar nas HQs, vamos falar um pouquinho sobre o filme. Ô Dani, esse filme, na realidade, o começo dele era para ser falado sobre Hunter. Esse era o nome original, é isso mesmo? Esse é o roteiro original, chamava Hunter, né? Ele foi escrito em 85, na verdade. Tanto que foi escrito pelos irmãos Gene e John Thomas, né? Eles são roteiristas que não fizeram algum outro filme de sucesso, né? Fizeram aquele filme lá com o Kurt Russell e o Steve Seagal. Momento Crítico. Momento Crítico. Fizeram, além das Minhas Inimigas, né? Que é com o Gene Hackman e o Owen Wilson. Isso mesmo. E não tiveram, assim, depois do Predador 1 e 2, porque eles escreveram os dois Predadores. Então, eles não tiveram grande sucesso. Inclusive,
você já deve estar sabendo, né? Está na mídia aí, para quem acompanha, né, e gosta, que está uma disputa judicial agora desses irmãos, né, que são os criadores do Predador, com a Disney, que é a atual proprietora. O rato é a atual Rato Predador. quer tudo, né? O que é tudo. Ele comprou a Fox e o Predador é da Fox. E eles estão numa briga judicial, porque o Predador, o roteiro Hunter fez 35 anos ano passado. Então deveria ter voltado ano passado para os irmãos Thomas, né? Mas eles estão, a Disney levou aí, a partir do lançamento do filme, que foi em 87, então dá 35 anos ano que vem. Então essa briga aí, parece que a Disney conseguiu mudar de cidade, né? Levou de São Francisco para Los Angeles para poder demorar mais o processo e conseguir lançar o filme novo, que vai sair aí, que a gente deve estar falando daqui a pouco. E aí, cada vez que você vai fazendo o filme, o direito fica com você durante um tempo. A Disney realmente querendo passar a perna nos irmãos aí. Antes de mais nada, o pessoal que for entrando aí na live, quiser fazer perguntas para nós, principalmente para o Dani, a gente vai ter o maior prazer de responder aí. Ok? Muito obrigado. Dani, o Predador em 87, com o nome Hunter, por que teve essa mudança do nome? Então, eu tenho uma ideia, Hunter, né? Na realidade, eu tenho uma ideia, né? Hunter já é uma coisa que foi muito... já estava um pouco batida, né? É isso mesmo. Então, Hunter é caçador, né, cara? Assim, ele faz mais sentido, porque predador... Ele não é um predador, né? A gente sabe que o predador, ele se alimenta né, do animal que está abaixo da cadeia alimentar. Da cadeia alimentar. E o predador, ele não vem para comer, ele caça por esporte, ele não é um predador, né? Ele é um caçador mesmo. Mas predador soa muito melhor. Eles fizeram até uma piada com isso no filme agora de 2018, o filme do Shane Black, que você deve adorar. Dani, rapidinho, eu odeio. Você vai falar já sobre isso. Ó, aqui só uma pessoa tá dando boa noite aqui para nós, tá? A João Mates tá dando boa noite aqui, minha ó. Prima. Aí sim, Daniel, cara do Predador. Continuando aí, Dani. Então, fizeram até uma piadinha, né? Eles fazem lá, ela fala assim, mas ele não é um predador, ele é um caçador. Ele fala assim, mas a gente achou mais legal. O filme é horrível, mas a piada tem sentido. Né? Mas eu sei que você também é um fã. Sim, eu gosto muito do Predador, gosto demais. E o legal do filme do Predador, esse primeiro, teve algumas curiosidades que o Van Damme, na realidade, foi o primeiro Predador. É isso mesmo? Então, o Van Damme, ele era um predador, Quando mas ele for não pro foi YouTube, acreditado. vou colocar a imagem aqui, tá? Então, você deve ter visto já a imagem do Predador original. Que assim, quando eles começaram a rodar o filme... Totalmente diferente. Nossa, é muito esquisito, cara. Era uma equipe de efeitos visuais e eles fizeram um alienígena que parecia um insetão. Muito feio, muito feio. Então a gente só viu lá a imagem que era a fantasia que o Van Damme usava, né, aquela fantasia vermelha, e ela era muito quente, cara. E ele começou a reclamar e, por fim, mandaram ele embora. E ele não chegou a ser acreditado. E aí depois veio o Kevin Peter Hall, né, que era jogador de basquete, que é um cara de mais de 2 metros. Aí faz muito mais sentido que um carinha de 1,60 m fazendo um bichão daquele tamanho, né? E outra coisa, o Arnold Schwarzenegger tem 1,89 m, um cara alto. E aí pegou o Peter Hall aí com 2,18 m, cara. Um jogador de basquete, né? Então, e a roupa deixava ele bem mais alto. Porque até o acessório, você já deve ter visto a cabeça ficava mais alta, os pés deixava ele mais alto. Deixava lá quase 3 metros. Nossa. E ele fez os dois Predadores, o Predador 1 e o Predador 2. Foi o Kevin Peter Hall. Infelizmente depois veio a falecer num acidente de carro, né? Mas chegou a fazer um hóspede do barulho, que era pé grande e tal. Ele e ele era bom assim. Muito bom. Muito bom, ele tinha uma desenvoltura e ele tinha uma presença ali dentro do filme, né? Só mais uma outra coisa também. O Peter Hall, nesse filme, ele... Eu esqueci a pergunta que eu ia fazer, mas eu vou voltar nessa pergunta já. Ele não é só o Predador.
o Kevin Peter Hall, ele aparece Duas vezes no como filme. predador. Isso, e depois ele aparece como piloto do helicóptero no final, que vem No final do resgatar filme. o Schwarzenegger, isso. Schwarzenegger. Mas rapidinho, assim, vira a cabeça, tá de óculos lá, é o Kevin Peter Hall. Lembrei a coisa que eu ia falar. Na realidade, não era uma pergunta. Nesse filme, nós temos um predador de selva. Porque Isso. o conceito do Ziyalt, já que ele é um ser que gosta muito do calor. Porque nós vimos em filmes mais pra frente, em HQs, que o planeta dele é muito quente. Tem 2 sóis, né, no planeta deles, e eles são predador de selva ali, né, um jungle hunter, né, que eles falam, né? Isso, Jack Hunter. O interessante é que se estabelece isso no roteiro, né? Quando a personagem da Elpidia Carrillo, eu acho que é a Ana o nome da personagem, né? Ela tá lá conversando com os Schwarzenegger, estão lá escondidinho, e ela começa a contar a história que a velha da vila falava, que Isso. Na época mais quentes eles vinham. Então não era a primeira vez que eles estavam ali. Né? Então ali eles vinham no calor. Faz sentido, né? Porque é uma espécie de réptil, né? Deve ter sangue frio. Imagina, apesar de ser verde fluorescente, deve ser frio. Você sabe que o verde fluorescente do sangue do predador não foi a primeira opção. Não sei se você sabe disso. Não sei. Pode contar pra nós? A primeira opção ela era laranja. Mas ficou muito ruim na câmera, cara. E aí eles pegaram aquela... eu não sei o nome da... sabe aquela luzinha que o pessoal usa nas rave? É tipo um bastãozinho colorido. Eles pegaram aquilo lá, quebraram e fizeram o sangue do predador. Deram uma engrossada lá e acabou. O verde ficou muito mais interessante na câmera. Pô, ficou muito bacana. Quando o predador sangra, ficou uma marca registrada da criatura, né? If it bleeds, you can kill it. Se sangra, podemos matar. Cara, Exatamente. Então, fazia uma piada, tinha um amigo, cara, muito engraçado, ele era americano, e ele imitava muito bem Schwarzenegger, imitava muito bem o Michael Jackson, e ele ficava falando as falas do filme Predador, e eu tentava imitar ele, não imitar o Schwarzenegger, ele vai come on, kill me. Ele fala pior que o Schwarzenegger fala assim mesmo. Ele fala, if you bleed, you can kill it. E na hora que ele tira a máscara, ele fala aquela bobagem, né? Ele acaba falando, ficou icônico aquilo na cabeça da gente. As frases é engraçado, tem até banda de rock que faz música só com as frases. Moda, né? Ele fala, né? Guns the Chopper. Ô Dani, mas o filme do Predador, que nem você mostrou a foto aí que era o Arnold Schwarzenegger, quando foi lançado, vai mostrar pra nós aí? Isso daí mesmo. Pode falar. Quando foi lançado pra nós, a ideia era do pôster não mostrar o ser, não mostrar o Yacht, já certo? Eles então, manter essa surpresa, né? A ideia, cara, que nem eu te falei da revista pôster que eu comprei, não tinha nada de spoiler. Né? Então a ideia é você ir assistir o filme e aparecer aquelas mortes interessantes lá tal, e aí no final você ia descobrir. Nem era mencionado que. Bom, na verdade, assim, se você prestar atenção, a primeira cena é a nave alienígena passando, né, na órbita da Terra e soltando uma cápsula. Mas, você tem uma ideia, o Predador, ele aparece, cara, no filme inteiro, ele aparece 8 minutos só. Engraçado que... O Peter Hall vestido, né? A figura do Predador, fora a camuflagem, né, que é as cenas que o Van Damme chegou a fazer, ele apareceu só 8 minutos, cara, e virou um ícone, né? No Predador 2 ele aparece um pouco mais, né? Mas também não é, assim, uma coisa, nossa. Depois começou, nos outros filmes aí que a gente deve comentar daqui a pouco, começou essa exposição maior, e assim, vai perdendo até um pouco. Sua fisionomia mudou. Quando eu vou falar dos outros filmes... Não, eu gosto do 1 e do 2, cara, e a gente vai falar mais sobre isso aí. Então, o conceito do Ziyalt já é uma raça que vive para teste, né? Que ela se testa. É isso, né? Isso. O conceito do predador. O nome Yautja, né? Eu acredito que assim como o Xenomorfo, né? Eles apareceram depois, né? Não tinha esse... Se você pega nos filmes... O nome científico, né? O nome científico não existe na
vamos dizer assim, no cânone. Ainda a gente não sabe o que é cânone e o que não é, né? Porque tem muito material aí. Mas se Mas você para os pegar fãs só é os 1 e o filmes, 2. para os fãs é 1 e o 2. E não é mencionar nome em out, é porque você não tem muito sobre a cultura dos predadores. Você só sabe que ele caça, que ele tem um código de conduta, né, um código de honra, que ele não costuma ultrapassar. E é basicamente isso. Né? Sabe que é assim como funciona. Na verdade, essas ideias foram surgindo, né, durante as gravações mesmo, porque a aparência dele já não era essa inicial, né, como a gente falou. Essa aparência aqui que a gente conhece, ela foi criada pelo Stan Wilson, que o pessoal que está assistindo talvez tenha ouvido falar. Ele é o responsável pelo Exterminador do Futuro, ele fez depois Jurassic Park, fez A Coisa, lá do John Sim, aquele Carpenter, que é um ser. filmaço, fez aquele monte de monstros. Então, a equipe, cara, teve que pagar o triplo para ele. Porque eles fizeram, não ficou bom, mandaram embora a equipe de efeitos e chamaram o Stan Wilson. E ele era muito amigo do James Cameron. Ele tinha feito o Exterminador do Futuro com ele. Então, a ideia da mandíbula do Predador é do James Cameron. Segundo a gente Cara, ouve ver nas entrevistas aí, eles conversando lá no avião, James Cameron sugeriu que a mandíbula mexesse, né? puta, Tivesse essa... aquele negócio da fisionomia do Predador ser daquele jeito, cara, é magnífico, cara. Não existe filme melhor. Pra mim, de caçador alienígena, pra mim não existe filme melhor do que esse. Fizeram outros, Não, que a gente não vai nem citar aqui. Então, aceitar um design de uma criatura tem que ser, cara, assim, para ficar icônica, igual o Predador, o Alien, que Tem também é pessoas falando coisa que do... gostou do seu bonequinho aí do Predador aí, ó. Muitas pessoas Ah, falando. esse aqui esse é de resina. E esse aqui é articulado. Esse veio do Japão, ó. Presente do meu amigo Minoru-san. Ele mexe tudo, cara. Mão, pé, Esse Predador é do primeiro joelho. filme. Dá pra ver aqui que ele é do primeiro filme, esse É, Predador aí. e a cabeça dele tem um carpinteiro. Mas a garrinha dele entra e sai, ó. Cara, muito Muito top. bacana. Muito Muito bacana. top mesmo. Ah, já que é pra postar acessórios, ó. Aqui a máscarazinha do Predador. Cara, que Bonitinha. bacana. E Legal, eu tô né? vendo e a sua camisa, mostra a sua camisa. Dá pra ver aí? Dá pra galera acho que ver. A camisa só explicando, a camisa do Dani é uma representação de Batman versus Predador 1 de 1992. Ontem eu falei exatamente sobre essa HQ. Quem quiser ir lá depois desse vídeo aqui, dessa live ir lá assistir no YouTube, tá lá. Canal Pai Filho HQ. Lá eu falei sobre as 5 HQs entre Predador e Heróis DC. E eu falei que essa aí ficou em primeiro lugar, Batman vs Predador 1. Muito bom. Eu vi o vídeo e super recomendado. O pessoal não assistiu ainda, acabou a live, vai lá assiste. Bom, a gente vai bater um papinho rapidinho sobre o primeiro HQ daqui a pouco, que mora aqui, ó. Onde começa o seu amor aí? Ô Dani, e aí nós tivemos o Predador 1, que foi um sucesso, né? Muita gente gostou. Inclusive meu tio tá aqui na live, o Washington, o nome dele. Eu lembro que ele assistiu esse filme lá no cinema. Talvez ele não lembre, mas eu vou falar porque eu lembro que quando ele me contou sobre esse filme, que foi para ele gostou muito, porque ele falou o ser pareceu pouco no filme, porém quando eu acredito que no cinema, imagine só as pessoas assistindo pela primeira vez o filme, quando aparece pela primeira vez o ser, a atenção que deve ter dado pro pessoal, porque era esse negócio, né, de manter ele em segredo. E aí nós tivemos o 2 depois, né, que nós tivemos alguns problemas criativos no 2, que o Arnold Schwarzenegger não aceitou fazer o segundo. Contem pra nós, é isso mesmo? O segundo... Eu gosto muito, cara, do segundo, tá? Eu gosto muito do segundo. O que muda é assim, uma das coisas foi a saída do diretor, o Mike Tinner, né? Ele não quis voltar pro 2. Cara, ele é fantástico. A gente já, em outros bate-papo, a gente já falou sobre ele. Ele fez Duro de Matar, fez Duro de Matar a Vingança, fez Caçada ao Outubro Vermelho. Cara, ele fez Violação de Conduta, que é um filmaço, que é o último filme dele, se eu não me engano, que era lá com o John Travolta e com o Samuel Jackson. Quem gosta de Predador deveria assistir. Não tem alienígena, mas deveria assistir. E uma das razões foi essa, né, que o John McTiernan não voltou.
E também ele não gostou muito do roteiro, segundo o Schwarzenegger, segundo ele. As pessoas dizem que oferecendo 250 milhões, eu acho, na época, não lembro quanto que, né, como que era na época, era 250. E ele não topou pelo valor e ele estava rodando o Irmão Gêmeos com o Danny DeVito. E por isso ele não participou. Mas ele em entrevista, ele afirma ainda que é por causa disso que ele não topou. Ó, só para falar, o Vilmar tá falando que quando eu vim em casa ele vai ver. Só ver, hein? Só ver. Os meus E ele fez bonecos. outra pergunta também, ó. Se o ator que interpretou o Predador ainda é vivo. Já Não, faleceu. cara, Kevin Peter Hall, ele morreu nos anos 90, ali no comecinho dos anos 90, acidente de carro. Exato. Ele era jogador de basquete. Ele fez os dois Predadores, você vê que os gestos, né, apesar de ser diferentes os Predadores, tudo. Ele fez o Pé Grande lá no Hóspede do Um hóspede do barulho. O Hóspede do Barulho. Ele bicho é gigante, mas não. Depois eles começaram a colocar uns caras bombados para ser o Predador também. Daqui a pouco a gente xinga. Daqui a pouco a gente corneta. Aí Predador 2 eles mudam o protagonista. Quer dizer, agora se nós tivemos um Jungle Hunter, agora nós temos um Predador City Hunter, que é um predador de cidade. Apesar de ser o mesmo ator, mas existem algumas diferenças entre eles. Olha aí, a capa do Predador 2. Aqui a gente tem, ó que legal, cara, o disquinho aqui, ó. Muito então, bom. Predador 2 se passa na cidade, né? Agora é o Danny Glover, né, que faz o sargento... Ai, cara, não acredito que eu esqueci o nome do personagem dele. E ele, o Hartigan, isso? Acho que é isso. É, isso. E ele tem o melhor amigo dele, que é o Danny Boy. Danny Boy! Danny Boy. Cara, eu falo um pouco quase emocionado desse assunto, porque poucas pessoas me chamam assim. E recentemente a gente perdeu um amigo lá na Argentina, né? E ele era quem me chamava de Danny Boy, né, cara? Mas é por causa do Predador. Predador é história. Falar, a gente cria um abraço para a família Lucas aí, tá? Se estiver aqui, se chegar até eles esse vídeo, um abraço para todos lá da família Lucas. Amamos vocês. Ele e o irmão que me apelidaram de Danny Boy. Mas, falando do filme, o filme começa muito pauleira, muito legal. Bem pesado, as gangues jamaicanas lá, né? E aquele calor de Chicago, calor, de novo. E nós estamos no ano agora de 1997, né? Ele se 97. Passa no ano de... O filme é de 90, né? Mas a história é no futuro. Cara, isso é uma mitologia que eles não se atentaram, mas eu acho que era a ideia, é uma teoria minha, que era a ideia dos irmãos Thomas, de que a visita ocorreria de 10 em 10 anos. Porque a primeira visita seria na Guatemala, em 87. Não é falado que é Guatemala, mas depois entende-se que é na Guatemala em 87. E depois, em 97, em Chicago, exatamente 10 anos depois. 10 anos, verdade. Né? E isso não foi uma coisa que eles abordaram muito futuramente. Engraçado, cara, só voltando rapidinho para uma curiosidade lá do primeiro filme do Predador, é que quando o general tá mostrando lá pro Major, né, pro Dutch e pro personagem do Carl Weathers, que é o Dylan, ele tá mostrando o mapa lá da Guatemala, ele tá mostrando o mapa do Cerrado Maranhense, cara. Se você olhar com detalhes, ele tá mostrando lá o Maranhão. Mas é só uma curiosidade. É uma curiosidade aí para nós, que legal, bacana. Muita gente não sabia disso. Ia pular aqui, a gente ia acabar pulando essa parte aí. Então, esse é do Brasil, tá lá. O Brasil tá lá no Predador 1, lá no Cerrado Maranhense. Mas no 2, assim, eu lembro de ter lido críticas na época, que chamaram de alienígena fracote. É ruim quando você tem um roteiro que precisa ser justificado, né? Que nem chega um determinado momento, o Hartigan vai lá, acaba baleando o Predador e ele fica mais fraco, óbvio. Tomou uns tiros, vai ficar mais fraco. Mas a criatura, ela aparenta um pouco ser mais fraca. Você precisa justificar isso, não é tão legal.
o filme não foi muito bem recebido pelos fãs e por alguns fãs, né? Pela crítica. Mas eu confesso pra você que eu adoro o Predador 2, cara. O Predador 2, ele é ame ou deme, né? Ele é bem Então, assim. mas eu amo, cara. Mesmo porque, ô Luciano, ele expande demais a mitologia do Predador. Né? Sim. A gente não parece, hoje, você vê nos dois, e que a gente já sabe né, das outras mídias, mas o Predador 2 foi o que realmente estabeleceu o código de honra, mais código de honra, quando ele vai pegar a policial, ela está grávida, ele abandona, né, e quando no final ele é derrotado e os predadores se honram, né, o Hartigan lá, dando a arma do... Então, tem toda... Rapidinho aqui. O Bruno falou assim: eu não diria o mais fracote, mas o mais fujão. Boa, Fujão, Bruno. é Fujão. Ó, ele discorre bem. Mas, ó, tem uma cena que eu adorei, cara, assim, a cena lá do frigorífico, que eles estão lá, e eles Sim, falam, aquela não, cena ele... é magnífica. É fantástico, porque o pessoal fala assim, não, ele só enxerga no espectro do calor. E aí eles resfriam tudo, joga aquele negócio, Isso. tudo. Aí vai lá, ele tem vários tipos Divisão. de tipo de visão. Aí ele pega os caras, dá um pau nos caras. E joga aquele disco, né? Que o disco vai cortando as carnes, né? Dentro do frigorífico ali, até chegar no cara. Top aquela cena. É muito legal, é muito legal. Então, eu gosto demais, gosto do design da criatura, né? Do Yautja que aparece no Predador 2. Ele é bem mais detalhado, colorido e tal. E é como eu te falei, tem daí também, depois desse filme, a Dark Horse adquiriu os direitos do Predador e começou a expandir muito a mitologia em cima do que se passou em Predador 2, inclusive as armas, até a história do Rafael, que me fugiu o sobrenome dele agora, que é o da pistola. No final, o Predador Nós vamos falar sobre isso aí lá, agora. o Elder Predador, quer falar um pouquinho? Fala aí. Não, eu ia perguntar pra você que no final do filme a gente tem uma noção de expansão do mundo dos predadores. Que ele tá dentro da nave, o Danny Glover, o detetive Mike lá, o tenente Mike, que é o personagem do Danny Glover, ele tá lá e quando ele acaba derrotando o predador, outros predadores aparecem. E ali nós vemos a primeira vez que os predadores são caçadores de outros tipos de raça também. Tem cabeça de dinossauro ali, tem cabeça de xenomorfos ali, 2 inclusive. A primeira Poucas pessoas sabem disso. A primeira vez que aparece o xenomorfo, que é o Alien, né? Vamos deixar claro aqui pra galera aqui. Desculpa. Não é todo mundo que é nerd como você. A primeira vez que aparece... Mas dá pra ver a cabeça do Alien lá. Tem mais um, mas tem aquela... Tá no meio, assim, né? É que o Alien não tem osso, mas ficou... Eles fizeram a representação ali, né? Exatamente. Eu acho que é uma rainha e um drone, né? Eu acho que porque colocaram o nome agora, né? Mas era uma rainha e se percebe que é um drone que tá ali. Um alien drone. E legal que quando o Hartigan derrota o Predador, aparece... Se você percebe qual interessante a mitologia se revela ali. Naquele momento você sabe que tinha vários predadores ali, mas só um estava caçando. Sim. Então, basicamente, provavelmente um aprendiz, né? Se a gente for seguir a mitologia. Ele estava caçando, os outros estavam só observando, e quando ele é derrotado, eles honram, não matam o sargento, e o Elder dá para ele, o predador ancião, né, dá para ele a pistola escrito Rafael, esqueci o sobrenome, 1715. Isso era para ter virado um filme, Luciano. Sim. Porque, como não virou um filme... Eles fizeram um quadrinho. Você encontra na internet o quadrinho contando a história do pirata, né? Eles estavam levando, eles estavam fazendo um saque lá e o pirata descobre, o capitão descobre que era de uma igreja, ele resolve devolver, a tripulação faz um motim, nisso o predador vem para caçar, de alguma forma acaba se aliando ao capitão, que é o Rafael, né? E o Rafael acaba morto no final, mas antes ele consegue dar de presente pro predador aquela pistola. Muito legal. Quando você tiver ficou muito bacana. Meu cunhado Renan,
ele fez uma pergunta aqui. Vocês sabem se existe planos para novas produções com o Predador? A gente vai chegar lá, Renan. Espera, aguenta um pouquinho que nós vamos chegar lá. Porque a gente vai falar. Porque você falou sobre um detalhe que a Dark Horse obtém os direitos do personagem Predador. E aí ela expande para as HQs que você falou logo no começo sobre Batman versus Predador, que ela faz essa parceria com a DC Comics. Inclusive nós já falamos que eu falei sobre essa HQ no canal lá, Pai Filho HQs, das top 5. E no Batman versus Predador 2, foi aí que eu aprendi que os predadores, quando uma caça vem, a presa vence o predador, não se pode mais caçar aquela presa. Ela se provou. O Predador 2 tem aquele predador que vem atrás do Batman, né? Isso. Ele veio atrás, e o Batman já tinha derrotado o Predador no primeiro. A gente vai falar sobre essa HQ, eu tenho que falar um pouquinho, cara, que eu adoro. Não, vamos falar sobre isso daí. Tem outra pergunta aqui, ó. Então, tem uma outra pergunta aqui do Bruno. Essa cena é fenomenal. Eu acho que talvez foi o que fomentou as críticas, porque essa cena leva o hype lá em cima. Outro fato é o alívio cômico. O primeiro filme não tem, talvez isso gerou o preconceito. Ô Bruno, eu fiquei irritadíssimo. Eu gosto do Predador 2, mas eu fiquei irritadíssimo no cinema mesmo, quando o Predador estoura aquela parede do prédio e ele cai na casa daquela velhinha, a velhinha vem com aquela vassoura na mão e a galera começa a dar risada. Cara, eu fiquei muito bravo. Muito bravo. Porque eu sei que a gente está falando de um alienígena que vem caçar ser humano, não é para te levar a sério. Mas a proposta é de um filme... Colocada desde o começo? Um filme, a propósito, que você tem lá, você tem o Shane Black fazendo gracinha lá no primeiro Predador, mas é umas piadinhas sem graça, tal, você até tira uma risadinha de um do outro, mas ele é uma espécie de alívio cômico, mas muito contido, né? Ele não é um trapalhão, ele não deixa de ser um soldado de elite, né? E ele morre primeiro também. O palhaço, os caras já matam ele primeiro. Já devia ter estado morto daquele filme de 2018 lá. Eu ia falar isso agora. Aí nós temos, Dani, um espaço de 90 até 2008, que é aquele Predadores. O que fez todo 2011. Esse tempo... Perdão, 2011. Isso. Temos esse espaço aqui de 2011. Por que teve todo esse espaço? Exatamente, esse daí. Onde eles expandiram um pouco mais, a mitologia dos Yacht. Aí que a gente aprende um pouquinho mais sobre os Yautjas. A Fox, cara, tentou ganhar uma grana com os crossovers, né? Que saíram nesse meio tempo. E assim, não deram muito certo. Por isso que durou esse tempo, Luciano. Né? Porque depois, o que vem em seguida, depois do Predador 2, é Aliens vs Predador. Né? Que aquele filme que assim eu assisti várias vezes, mas eu tenho uma relação de amor e ódio com ele, porque assim, eu acho ele esteticamente maravilhoso, eu acho fantástico, o design de produção dele é fantástico, as criaturas, tudo nele é muito legal, mas o roteiro é ruim demais, eles tentaram basear esse filme no game, sabe? Não. Meu tio fez uma pergunta interessante, Dani. Meu tio fez uma pergunta interessante aqui, que é agora que nos filmes que nós entramos. Ó. Ele falou, desculpe, Lu, por que inventaram aquele predador para ajudar os seres humanos a ajudar contra os predadores? Na realidade não foi predadores, foi contra os aliens. No filme Aliens vs Predador. Tem o lance da honra, né? Porque a personagem, eu esqueci o nome da atriz agora, ela mata acidentalmente um alien lá, ela recebe, aí o predador dá a marca, né, isso, que eu acho aquilo lá. E elas saem correndo tipo Batman e Robin, né, os dois ali no corredor. Aquilo foi muito... Batman e Robin lá dos anos 70. E aquilo foi muito triste, Não, Desculpa, você lembra da cena? Fiquei até vermelho. E, cara, assim, eles ignoraram. Se alguém tivesse um roteirista com um pouco mais de 2 neurônios, o cara tinha. Dá só um minutinho. Eu tô pegando ventilação aqui, gente, desculpa.
um pouco mais de 2 neurônios, os caras tinham seguido a mitologia das criaturas. Os caras tinham ido lá, pegado, né, aprofundado na mitologia xenomorfa, e tinha lá pegado a mitologia que tinha estabelecido o centro pela beleza. Mas os caras vêm só no calor. Aí os caras resolvem fazer uma pirâmide no gelo, na Antártida. Cara, assim, não tem nada a ver com a mitologia, inventa um lance de que o predador teve a ver com a criação da humanidade, e tudo aquilo Que é lá desmentido, né, Dani? O Dani, que é desmentido em Alien Covenant. Pois é. Então, não tem, é que assim, começou a se ignorar, né? Eu achei divertido assistir na época, mas não dá para conciliar as criaturas. Como eu te falei, os designs são legais. Então isso não ajudou muito, porque não foi um sucesso. Aí inventaram de fazer Alien vs Predador 2. Que eu até me tinha que colocar o Predalien lá, né? Nossa, cara, meu cara do céu, eu me recuso a falar desse filme, cara. Esse filme é uma das piores coisas que eu já vi. Não só do Predador, não. De filme mesmo é horrível. E, cara, você sabe, todo fracasso ajuda, aí a franquia vai pra geladeira. Por isso que demorou tanto tempo para trazer o Predadores lá em 2011. Que também e nessa não é um filme que eu geladeira, gosto. a gente vai falar sobre isso. E nessa geladeira, né, Dani, veio alguns fanfilmes. Então, eu gostaria de falar desses filmes daqui a pouco, Tá bom. porque eu fiquei com inveja do Luciano, que fez a top 5 dele lá, dos quadrinhos, e eu quero fazer meu top 5 de filmes e vídeos do Predador. Daqui a pouquinho, esses filmes são muito então. legais. A gente pode continuar xingando, a gente pode ir lá pro 2011. E aí, 2011, chega Predadores, né? Predadores. Dureza também. Ruim. Então. Você sabe que... Claro, ele não é tão ruim como Aliens vs Predador, que tinha tudo para ser um sucesso. As HQs de Aliens vs Predador, elas são maravilhosas. Quem estiver perguntando, por que você não colocou ontem? Lembrando que Aliens não é personagens DC. Tá ok? São personagens que pertencem a Dark Horse. Por isso que não foi colocado lá. Então nós tivemos essa HQ magnífica de Aliens vs Predador. Eles tentaram fazer o filme, que foi um fracasso total, tanto de bilheteria e também de crítica. A crítica meteu o pau, e aí vai pra gaveta. Em 2011 tivemos Predadores. Então, só para dar esse negócio da Dark Horse, nos quadrinhos o Alien ainda é da Dark Horse, o Luciano. Porque Sim. No cinema agora tá tudo na orelha do rato, né? É tudo da... Porque tudo que era da Fox foi pra Disney, a Disney comprou, né? Então, inclusive, para quem não sabe, a Disney Fox, né? A divisão da Fox da Disney tá produzindo uma série do Aliens, que deve sair em breve aí. Mas vamos lá pro 2011, Predadores. Predadores é um filme produzido pelo Robert Rodrigues, cara. Eu achei que ia bombar, cara. Tínhamos Danny Trejo lá no filme, que morre no começo. Danny Trejo, tem Alice Braga, tem o Aldo Goggins, ela que é um cara que eu ela foi bem. Ela foi bem. Tem o... Lawrence Fishburne. Nossa, o personagem do Lawrence Fishburne, cara. Que coisa. O cara é louco da cabeça. Nossa, o grande problema pra mim nesse filme, cara, é que é a direção, eu acho. Nem tanto o roteiro. Eles não conseguiram fazer com que aqueles personagens parecessem ameaçadores. Porque a ideia era ser predadores, não por causa do Ozzy Out. A ideia era ser predadores por causa daqueles caras, por causa daquela galera, que era todos assassinos. Um assassino da África, um do México, um da Rússia, né? Um de Israel. Um japonês da Yakuza, tal. Então essa era a ideia. Eles eram os predadores. Mas você não sente isso em nenhum momento. Não. Porque os personagens ficam muito caricatos, cara. Não dá, não passa. Tem a veracidade, tem a verossemelhança, né? Que você precisa ter um pouco de crença. A verossemelhança precisa passar um pouco de você precisa acreditar naqueles personagens. E não dá, cara. Fica muito, muito caricato.
o marketing do filme foi muito ruim. Eles vazaram não, eles colocaram todas as imagens antes do filme sair, fizeram ficha técnica dos personagens, então você já sabia o que ia acontecer. Ah, cara, é decepção também, viu? Ô Dani, rapidinho para nós passarmos pro próximo, Dani, o que eu vi também nesse filme é que os predadores, eles têm um código de honra onde que eles não matariam pessoas que estivessem desarmadas. Ou seja, Exato. se a pessoa tivesse lutando somente na mão, eles arrancariam suas armas e lutariam. Só que ali nós vemos que os predadores, os super predadores, nós vimos que os super predadores, eles não fazem isso. Inclusive, eles matam pessoas que estão no chão, que é o personagem do Topper Grace, que é o lunático lá. Eles vão lá e enfia a sua espada nele lá. Cara, aquilo também eu acho que tirou a característica do predador. Apesar deles serem maiores, que nós tivemos o Berserker, né? Berserker, o Connor e o Drone, né? Exato, mas o único que a gente vê a cara... Tracker. O único que a gente vê a cara sem máscara é o Berserker, né? E o design dele eu achei incrível. Só que eles, cara, tinha um monte de imagem dele antes do filme sair. Não tinha mistério nenhum. Ficou esquisito então, mesmo. Fizeram uma pergunta aqui, ó. Ô, Dani, desculpa rapidinho. Fizeram uma pergunta aqui. Um comentário. Eu gostei da luta. Melhor que eu. O cara falou assim, eu gostei muito da luta do japonês da Yakuza contra o Predador. Cara, pra mim foi a melhor cena do filme. Inclusive melhor que a cena do... Você não gostou, Dani? Eu posso ser chato? Pode, por favor. Nós estamos aqui pra isso. Pra conversar. É legal. Mas um dos grandes defeitos desse filme é que você tira a letalidade dos predadores. Você tem lá no primeiro Predador, lá de 87, um predador para uma equipe de elite que tá acima dos boina verde. Quando o Schwarzenegger chega lá com os caras, o predador já exterminou a equipe do Jim Hopper lá, que era a equipe de boinas verdes. Então o predador ele é muito fenomenal, assim. Ele é um bicho duro de matar. E no Predadores você tem 3 predadores e aí super predadores. Tem um cara e um predador de Jungle Hunter, né? Preso, um Jungle Hunter preso, né? Preso, né? É estranha aquela cena lá. E aí um cara vai lá com a espada, luta com o predador. É legal. Visualmente, o filme tem os seus... Ele não é de coisas boas. Ele é uma boa diversão para um não fã de carteirinha como nós, assim, entendeu? Se você não é tão fã do Predador quanto a gente, talvez você não se incomode com algumas coisas. Mas, cara, é extremamente frustrante. É igual Highlander, cara. Eu posso assistir Highlander. Highlander é o primeiro. O Predador também tem 2, né? Mas Highlander tem um só. Só pode haver um, né? É verdade. Boa. Mas esse não foi o pior, o Luciano. O pior viria depois. Vamos chegar lá agora. Vamos falar dele? Vamos falar dele agora? Do pior? Pior. Nossa. Aí Shane Black, galera, pessoal. Pessoal, agora nós estamos falando sobre Shane Black, um matador de franquia. Exatamente. Você viu aquele meme que tem a morte, assim, que vai passando de porta em porta? Já viu um meme? Tem uma portinha, a morte passando por... Então, aquele é o Shane Black passando nas franquias ali. Passando em Homem de Ferro, depois passando em Predador. Shane Black, pra gente conversar outro dia. Quando eu vou pegar uma pessoa aqui para falar sobre o universo Marvel cinematográfico, a gente vai falar sobre Shane Black também lá. Galera, pessoal, para que vocês não saibam, Shane Black é o cara que participou do filme, do Predador 1, um ator, ele morre rápido, vinha com aquelas piadinhas mais sem graça do mundo, né, Dani? E ele vai ser o diretor, é um cara que praticamente falava, eu conheço dos Predadores, e aí ele vai pro filme O Predador de 2000, eu não lembro nem o ano agora, esqueci o ano. 2018. Então, cara, aí foi uma pergunta que o Bruno fez aqui, rapidinho. O Bruno fala sobre a expansão do universo deles. Eles tentaram fazer isso, que é agora no filme que nós vamos falar. Cara, eu achei tenebroso. Uma que Predador tá com o planeta morrendo para vir conquistar a Terra,
foge totalmente da proposta, da mitologia do Predador. Predador é caçador, velho. Nenhum Predador é lugar fala isso, caçador. tá? Nenhum lugar em HQ É. falou sobre isso. Não, Deixa bem claro. e, cara, aquele super predador. Aquele super predador não é ruim, cara. Aquele cachorro de dread, velho. Aqueles cachorros de dread. Tem alguém. Ali foi doído mesmo. Alguém aí assistindo a live gostou do Predador de 2018? Nós não vamos te xingar. Fala aí, coloca aí, se vocês gostaram. Só pra gente saber a opinião de vocês. Eu achei que poderia rolar, cara, mas o filme é uma comédia. Eles tiveram que fazer várias alterações. Aquela cena final do filme, que se passa do terceiro ato lá, que é uns 15 minutinhos, deveria ter sido o filme todo. Ele faz toda uma caçada em 15 minutos no final do filme. E eles tiveram, e tinha ficado pior ainda, que eles tinham rodado de dia, tiveram que mudar para rodar de noite, para parecer mais ameaçador. Mas é porque o filme o CGI do Super Predador é horroroso, horrível. É uma das piores coisas que eu já vi. Só para vocês terem uma ideia, o filme Exterminador do Futuro, que é de 92, gente, pensa bem. Nós estamos falando aí da década de 90, começo da década de 90. O efeito especial lá é muito melhor que o CGI do Predador de 2018. Mas aí é o James Cameron, né, mano? Não, mas não importa. Não, mas a tecnologia que nós temos. Né, verdade. Não tem comparação. O filme, pra mim, o que pior do filme foi o humor. Eu achei ele tentou fazer um filme amalucado, não sei para que público, quem que ele tentou atingir. Porque, assim, cara, o Predador ele ainda não atingiu um público jovem. O cara que vai lá e faz cosplay de Predador, o cara que vai lá e compra boneco de Predador, é um dos caras mais velhos. Quando o cara tenta mudar o público-alvo, é um risco muito grande. Então o pessoal acha eu acho que eles acham que o público jovem gosta de idiotice. Você pegar um filme do Predador e transformar numa comédia. Ó, Dani, nós falamos o pessoal falar e o pessoal tá falando aqui, ó, olha só. Não consegui assistir até o final, tem gente falando aqui, ó. O Vinícius, o amigo meu de infância, Marcos Vinícius, da primária ainda, falou, ó, não consegui assistir até o final. Um amigo seu falou aqui, ó, Predador 2018 foi horrível. Gente, não, colocaram aqui, não. Nossa, falaram até aqui, ó, que o Predador virou uma piada. Muito ruim. Os caras derrotam o primeiro Predador. Olha, falaram até da armadura, verdade, Dani, perguntaram aqui, falaram da armadura. Aquela armadura no final, que representando Homem de Ferro. Que nota você dá pra aquilo lá? 1,5, né? 1,5. Menos 7? Menos... Cara, se aquela hora, naquela cena final, os caras abrissem aquele negócio, tivesse um ovo de xenomorfo lá, pra mim eu engoli o resto do filme inteiro. Mas, cara, muito ruim. Tem aquela armadura Predador. Não, e você sabe que o filme não deu certo, né? Bilheteria não rolou. E. Gavetou. Spoilerzinho que a gente vai. A gente já sabe. A pergunta do meu cunhado agora. A pergunta do meu cunhado agora, que ele falou sobre o filme. Então, 2018 é o último filme, e agora, se você quiser falar, Dani, do filme novo, pode falar sem problema nenhum. Podemos falar? Podemos. O filme novo, ele tem... Vou falar primeiro das questões legais aí, rapidinho, né? Tá. Então, o Jim e o John Thomas, que foram os criadores do Predador, e que escreveram Predador 1 e 2, eles entraram numa ação contra a Marvel, que hoje é a Disney, né, que é proprietária da Fox, porque eles precisam adquirir o direito dos filmes de novo, que está completando 35 anos. Acho que eu mencionei isso no começo do vídeo, né? Isso. E, né, o roteiro Hunter fez 35 anos ano passado, e o filme de 87 faz 35 anos ano que vem. E a Disney está enrolando nisso aí. Nesse meio tempo, o que a Disney fez? Um filme do Predador, que está sendo rodado. Que sabe o nome? Não chama Predador. Exatamente. Você sabe o nome, Alexandre? O nome é Skull. Skull. Ou Crânio, né?
caveira, crânio. E o Skull, ele vai ser dirigido, está sendo dirigido, porque o filme já está rodando, tem até fotos, tem imagem na internet já, está sendo dirigido pelo diretor de Rua 10 Cloverfield. Não sei se alguém aí que está assistindo acompanhou a franquia Cloverfield, eu gosto, né? É uma franquia muito interessante. Eu acho muito legal. Muito interessante. E a ideia do diretor era fazer igual o Cloverfield, a Rua 10 Cloverfield. Quem assistiu sabe que o filme, você assiste lá quase 2 horas do filme, se você não lê o título do filme, você não sabe o que é Cloverfield. Porque é uma história de tensão e sequestro, você não sabe, nada indica que tenha a ver com Cloverfield. Os últimos minutos do filme aparece a criatura, né? Aí tem a relação com o monstro do Cloverfield, mas nos últimos minutinhos do filme, 2, 3 minutos do filme, no final. E o diretor, ele queria fazer isso, tadinho. Hoje na internet, você sabe, hoje em dia com a internet não dá para esconder nada. Ele queria que você fosse assistir Skull, sem saber que era um filme do Predador, e aí chegando no final você fala, nossa, o Predador, é o Predador. Mas aí não teve jeito, vazou o roteiro. A gente sabe que se vai se passar na América, pré-colonização, então vai ser os índios lá, Pocahontas, vamos para simplificar, né? 2 irmãos lá. E ele falou que tenha mais a ver com o Regresso, filme do Leonardo DiCaprio, do que com os filmes do Predador. Não sei. Eu não quero mais criar expectativa, Luciano, porque, cara, galera, é difícil. Eu, fã do Predador do jeito que sou. Toda vez que vinha um filme Predador, uma expectativa. Dani, seu top 5 aí de filmes Predador, e a gente vai falar agora sobre os fan-filmes. Pode já falar seu top 5 aí. Beleza, então, copiando top, ó, eu vou dar spoiler já. Os 2, primeiro e segundo lugar, ó, Predador, 1987, segundo, opa, esse não. Opa, que não? Segundo lugar, Predador 2, A Caçada Continua, né, como saiu aqui no Brasil. 90. Danny Glover lá, de filmaço, gosto demais. Então esses 2, eu vou falar de 3 filmes, eu vou começar do quinto, que são coisas que eu gosto demais. O quinto lugar eu gosto, nem tanto, não vi tantas vezes assim, que é o filme produzido pela Beth in the Sun. A galera aí conhece Beth in the Sun? Se conhecer, fala aí pra gente. Beth in the Sun é os caras que fazem os crossovers no YouTube. Eles fazem os crossovers muito bem produzidos. Não sei se vocês já viram, tem lá Batman vs Deadpool, tem Batman Thomas Wayne versus Pantera Negra, Mulher Maravilha versus Wolverine, e tudo com a qualidade extrema. Muito, muito bem feito. E eles têm o Wolverine versus Predador. Facinho de achar no YouTube. Digitou lá Wolverine versus Predador. Certifique-se que é do Beth in the Sun, porque tem umas que são bem duvidáveis, não são muito legais. Eles começam questionável. Eles começam lá com um papinho de ringue e tal, falando que, né, fazendo uma pesquisa, uma enquete, quem vai vencer e tal. Mas o visual do Wolverine e do Predador é incrível. Incrível. Visual do Wolverine que você nunca viu no cinema, que você adoraria ver no cinema, é o visual do Wolverine. E o Predador muito também não fica atrás. Muito bom. O embate final é sangrento e bacana. Gente, vai lá, depois da live, a hora que vocês tiverem um tempinho, guarda aí, Wolverine vs Predador. 14 minutos de filme ele tem. Isso, curtinho, rapidinho. Agora, é o seguinte, esses 2 lugares dividem meu coração, porque são 2 coisas que eu gosto muito, muito, muito mesmo. Assim, depois dos filmes Predador é o que eu mais gosto. Mas, por questão aí de ética nerd, eu vou colocar em 4º lugar Zatoichi versus Predador. Não sei se vocês já ouviram falar do Zatoichi, que é o samurai cego. Já ouviu, Luciano? Já. O Satoshi, ele tem filme desde os anos 60 lá no Japão, tal, o Samurai Cego faz todo. Inclusive tem um filme de Rutger Hauer nos anos 80. Fúria Cega. Fúria Cega, inspirado, né, no Satoshi. E, cara, esse filme, esse curta, ele tem 8 minutos. É um trailer fake.
mas é sensacional. Bom, não sei, se você for maluco como eu... 8 minutos de filme. 8 minutos, Luciano viu. Se você for um maluco como eu, e se você gosta de anime, cara, é um anime em live action. Os personagens são super bizarros, ele vai enfrentar Sim. lá personagens muito bizarros, então, mandíbula de ferro, ninho de vespa, uns caras assim, imortalidade, esse é o naipe dos caras, flecha envenenada, mas, cara, é fantástico, visualmente é muito bem feito, o filme já tem alguns anos, ele é de 2017, não é, né, perfeito, mas para uma produção independente, é muito legal. Dá uma procurada lá, ZVP, vocês vão encontrar, e tem até um making off e dá para você ver que a produção é gigante. Então, quando o Luciano for colocar no YouTube, ele deve colocar umas imagens aí, né, Luciano, para dar uma Isso. mostrada. Vou colocar para nós. E, por último, esse maravilhoso filme. Esse maravilhoso filme. Se o cara é nerd, o cara é chato, hein, cara? Se o cara é nerd e não viu esse filme, alguma coisa errada não está certa. Porque estamos falando de Batman Dead End. Eu vou até deixar o Luciano falar um pouquinho do Batman Dead End, que eu tô falando demais. Tá bom, então. Vamos lá falar sobre Batman Dead End. Que pra mim, também tirando Predador 1 e 2, é o melhor filme dos Predadores que eu já vi. Tô aqui com ele aqui, ó. No meu CD não vai dar, no meu DVD aqui não vai dar pra ver, ó. No meu celular, tô aqui, ó. Ele tem 8 minutos de filme. Cara, vamos falar a história rapidinho. O Coringa fugiu de Arkham e o Batman, na sua melhor roupagem, estilo Frank Miller, de Batman Cavaleiro das Trevas. Clark Batman fazia o Batman. Ele está indo atrás do Coringa. E o Coringa é o ator Andrew Cumming, que acabou falecendo poucos anos depois. Já nos deixou, né? Exatamente. Já faleceu. Direção de Sandy Corolla. Olha só, o cara, ele não tem relação nenhuma com a DC. Ele foi lá, bancou do bolso e fez esse filme pra nós. O filme, como eu falei, é 8 minutos. É bem obscuro, mas mostra o Batman na sua melhor forma física. E o cara luta demais também, né, Dani? O cara que fez o Batman. Muito legal. Muito legal. E como ele... Pode falar, depois eu concluo. Desculpa, Dani. E ele vai atrás do Coringa, e o Coringa, na hora que os dois estão tretando ali, os aliens vêm e pegam o Coringa. E o Batman entra em luta corporal contra um alien. É quando um predador acaba atingindo o alien, tirando o alien. O Batman tira o alien de cima dele e ele acaba numa luta fantástica com o predador. Cara, que luta. Né, Dani? Fantástico. Foi uma das melhores lutas que eu vi assim. E o legal é que ali tem uma referência de Predador 2. Que quando o Batman acaba derrotando aquele... Eu dando spoiler. Cara, tô dando spoiler. Não dá spoiler, não. Galera, esse filme ele saiu na... Batman Sem Saída. Batman Sem Saída, o Batman Dead End. Esse filme ele saiu na San Diego Comic Con de 2003. O cara foi lá e bancou em 2003. E ele espalhou na internet, uma época que a internet era mato ainda. Então eu lembro de alguém ter me dado um CDzinho. Você lembra? Era CDzinho que passava de mão em mão. Tem um filme do Batman aqui, com o Predador. E o filme ficou icônico. O Batman é icônico, o Coringa é icônico, os Predadores ganharam até action figure. Você tem 3 Predadores lá que aparecem, o Big Red, né? Que é o Big Red, o Wasp, né? Que é o Vespa, o Albino. Então, assim, você fala, não, mas é um filme tão curtinho, tão bobinho, parece assim, para alguns, talvez, com um final, né, que você tem que pensar, imaginar o que vai acontecer no final, mas é legal, cara. Vocês vão entender porque se chama Batman Sem Saída. Vocês vão entender por quê. Sem Saída. Eu demorei anos para entender que era Batman Dead End, porque eu não sabia inglês, né? Hoje sou um pouquinho melhor, mas na época até horrível. E saiu lá Batman Dead End, falava, nossa, Batman morto final, eu ficava sem saber, né? Mas é fantástico. Galera, muito bom mesmo. De filmes e vídeo, eu acho que é basicamente isso aí, né, Luciano? Mas eu queria falar rapidinho. A gente vai falar sobre isso daí agora, sobre essa única HQ que a gente tem um tempo agora para falar, porque já estouramos o tempo. Mas vamos falar sobre essa daí. Então, Dani, bem vamos rapidinho. Falar sobre Batman. Pode falar, Dani, você. Não, desculpa, você ia falando, vamos falar sobre... Sobre...
Batman Ah, versus Predador. Cara, nós vamos falar só da primeira HQ, porque vocês querem saber Só. mais sobre as demais, só ir lá no visitar o vídeo do Luciano. Essa HQ saiu em 91 lá nos Estados Unidos, né? Em Isso. dezembro, terminou em fevereiro e chegou aqui em agosto de 92. Eu era um garotão ainda, estava chegando meus 18 anos, e eu lembro, estava contando com o Luciano esses dias que eu saí do trabalho e passei na frente, eu me lembro muito bem, passei lá subi a avenida lá em Campinas, a Rua das Estátuas, lá, que eu nunca lembro o nome, e lá perto do antigo cinema Carlos Gomes tem uma banquinha de revista, e eu parei para ver o que tinha de novidade, e eu vi o Predador na capa da revista. Olha aí, ó. E eu vi o Predador lá, e aí, cara, endoidei. Falei, cara, preciso comprar isso, não tinha dinheiro. Moleque, fui embora para casa, me deu uma angústia para comprar no dia seguinte. Comprei, depois esperei as edições. A edição que eu tinha é da Abril. O Luciano tem da Dark Horse, né, Luciano? Isso. Saiu depois. E eu tenho a edição que eu tinha da editora Abril ainda. E, cara, a história dessa HQ, como o Luciano já falou lá no vídeo, é do Dave Gibbons. E quem não sabe quem é Dave Gibbons, ele é o parceiro, ele é co-criador do Watchmen, cara. Ele não só desenhou o Watchmen do Alan Moore, como ele é um co-criador. Ele ajudou a desenvolver o Os visual dos designers, personagens. exatamente. E assim, cara, o Watchmen, depois de Batman e Predador, é uma das coisas que eu mais gosto. Se não puxando o saco do Gibbons, né? Que o Alan Moore é um chato de galocha, todo mundo sabe, não preciso falar. Né? Ele é complicado. Ele é mesmo. Assim, complicado demais. Baita artista, né? Fez o Watchmen, V de Vingança, fez a Liga Extraordinária, mas é muito chato. Só que o Gibbons é um cara bacana. O Gibbons, inclusive, esteve envolvido nessa última série do Watchmen aí, da HBO, que é outra coisa que eu gosto demais. E assim, se você tiver essa HQ, é a mais difícil de ler online. Assim, porque eu sei que físico é difícil de conseguir, a não ser essa edição que o Luciano tem aí, que são as três. Um combo, Batman vs Predador são as três. 1, o combo. Batman vs Predador 2 e Batman vs Predador 3 aqui, ó. Essa edição do Gibbons, lá com os irmãos... Andy e Adam Kubert. Exatamente. E os Kubert, né? Essa edição é mais difícil, mas o Gibbons, ele não teve invencionice com ele. Ele simplesmente fez uma história do Predador com o Batman. Não tem invenção de roteiro, não tem tecnologia diferente, não tem nada disso. Você assistiu o primeiro Predador e o segundo, né? E leu essa HQ, fecha redondinho. Eu recomendo demais. Nota 10. Adoro. Eu dou nota 10 para essa HQ. Ela tem ação do começo ao fim. Batman foi surrado, queimado, espetado pela lança, apanha pra caramba do Predador. Né? Apelou, fez uma corona lá. Não, mas o interessante é que o Batman, ele percebe, ele fala que do jeito que ele estava ali naquele momento, ele não iria vencer o Predador. Ele mesmo fala. Não ia. Ele mesmo fala isso. Eu cheguei, eu presenteei alguém, eu não lembro nem quem foi, cara, eu me arrependo, quer dizer, a pessoa deve estar feliz até hoje, mas eu cheguei a fazer em Nanquim, aquela página que é inteira, que tá o Batman, que tem o bate-sinal atrás, e ele tá com a armadura. Eu cheguei a desenhar em Nanquim aquilo quando eu fazia ilustração, cara. Eu tenho ela, vou mostrar ela aqui. Vou mostrar ela aqui. Essa HQ também é uma das coisas que faz parte aí da história da minha vida nerd. Gente, eu fiz um vídeo lá no canal, vão lá no canal Pai Filho HQ, se vocês vão assistir, eu explico sobre todas as 5, porque hoje, apesar da Fox pertencer à Disney, os Predadores nunca fez um crossover com a Marvel. Falaram que era muito difícil para negociar, mas ela fez crossovers com a DC. Então nós tivemos esse aqui, Batman vs Predador 1, 2 e 3. Tivemos Superman versus Predador, que eu gosto muito dessa aqui também. Inclusive, eu coloquei ela lá em segundo lugar, porque nós tivemos um novo tipo de Predador, que é aquele Predador que limpa vestígio de sua raça. E tivemos essa daqui que eu acho... Essa aqui é horrorosa.
Isso aqui é o pior lixo que eu já vi na minha vida. Se fosse colocar das 10 piores HQs, que é Liga da Justiça versus Predador. Isso é muito ruim. Muito ruim. Muito ruim. Muito Mas ruim assistem um vídeo lá, o vídeo do Luciano, que vai ser mais legal. E galera, muito obrigado mesmo. Obrigado por vocês terem ficado com a gente aí. Puxa vida, que papo. Isso aqui, ó, só estamos com 1h06 e aí se a gente for ver, a gente não falou nem a metade do que a gente queria falar. Galera, muito obrigado por terem acompanhado. Muito obrigado por terem feito perguntas. Darem um like aí para nós. Se inscrevam no nosso no canal Pai Filho HQs. É só lá no tem vários vídeos lá para vocês. A gente fala tanto de origem como esmiuçando HQ. Dani, muito obrigado. Quarta-feira, esse vídeo vai lá pro YouTube, já com fotos e ilustrações a respeito desse vídeo aqui. Muito obrigado, Dani. Uma boa noite para você. Muito obrigado por estar aqui conosco. Obrigado, galera. Boa noite, galera. Tudo de bom para vocês e uma boa semana.